Boa noite. De forma coletiva, nós vamos falar hoje sobre os taninos, o que são, como são classificados, sua extração, identificação e o seu uso farmacológico. E o nosso grupo, ele é formado por Iago, Igor e eu, Leonardo. Os taninos são aquelas substâncias que fazem a gente sentir aquela sensação de boca seca, boca amarrada, quando você come uma banana verde ou toma um vinho, por exemplo. Isso é a ação dos taninos. O tanino ele é mais presente na fruta quando ela está verde, e à medida que ela vai amadurecendo, o nível de tanino dela vai diminuindo, assim como o nível de açúcar vai aumentando. A fruta vai ficando mais doce e menos tânica. Eles servem também como um mecanismo de autodefesa da planta. Quando algum inseto vai atacar a planta, o tanino gera uma sensação desconfortável para ele, e ele não quer mais comer aquela fruta. Taninos são substâncias fenólicas, os polifenóis. Polifenol é quando se junta várias moléculas de fenol. Essa junção formam os polifenóis. São solúveis em água, com massa molecular entre 500 e 3.000 Daltons, que apresentam a habilidade de formar complexos insolúveis em água com alcaloides, gelatina e outras proteínas. Alguns dos alimentos que contêm os taninos são a cereja, o morango, o caju, chás, vinhos, nozes e amêndoas. Tradicionalmente, os taninos são classificados segundo a sua estrutura química em dois grupos, os hidrolisáveis e os condensados. Os taninos hidrolisáveis são constituídos por diversas moléculas de ácidos fenólicos, como o gálico e o elágico, que estão unidos a um resíduo de glucose central. São chamados de hidrolisáveis, uma vez que suas ligações ésteres são passíveis de sofrer hidrólise por ácidos ou enzimas. A hidrólise é a quebra de uma molécula pela ação da água. Em solução, desenvolvem coloração azul com cloreto férrico, assim como o ácido gálico. Os taninos condensados incluem todos os outros taninos verdadeiros. Suas moléculas são mais resistentes à fragmentação e estão relacionadas com os pigmentos flavonoides, tendo uma estrutura polimérica. Uma estrutura polimérica, no caso o polímero, como conhecemos, é um encadeamento de várias moléculas pequenas, chamadas de monômeros, para formar uma molécula grande, chamada macromolécula. Sob tratamento com ácidos ou enzimas, esses compostos tendem a se polimerizar em substâncias vermelhas insolúveis, chamadas de flobafenos. Essas substâncias são responsáveis pela coloração vermelha de diversas cascas de plantas, por exemplo, a quina vermelha. Em solução, desenvolve coloração verde com o cloreto férrico, assim como o catecol. Para se fazer a extração dos taninos, deve-se preparar um decocto com 5 gramas de droga vegetal pulverizada com 100 ml de água destilada. Deve ser filtrado e deixado esfriar, formando-se a solução extrativa A. Realizar os testes gerais de identificação juntamente com a amostra padrão positivo. Distribuir o filtrado em 4 tubos de ensaio identificados, sendo o tubo no 4 será o branco. Executar as reações de identificação, 2 técnicas dando a reação positiva ocorrendo presente taniso. B. São feitos os testes de identificação, usando 4 tubos de ensaio, no tubo 1 gelatina, usando 2 ml de extração A, mais 2 gotas de HCl diluído, mais solução de gelatina 2,5%, gota a gota. Se ocorrer a formação de precipitado, a reação é positiva para ter taninos nessa composição. No tubo 2, que é de cloreto férrico, é usado 2 ml da extração A com 10 ml de água destilada e de 2 a 4 gotas de cloreto de ferro a 1% de metanol. Se ocorrer a cor azul, os taninos hidrolisáveis ou gálicos. Se ocorrer a cor verde, os taninos são condensados ou catélicos. O acetato de chumbo, que é usado em outro tubo 3. São usados 5 ml da extração A, mais 10 ml de ácido acético, mais 10% da solução de acetato de chumbo a 10%. Nesse caso, se formar o precipitado,
Esbranquiçado significa que há presença de taninos hidrolisáveis. E o tubo 4 é o tubo branco, que contém apenas 5 ml do extrato filtrado. Bem, pessoal, vamos falar aqui o uso farmacológico dos taninos. Os taninos são adstringentes e hemostáticos e, portanto, suas aplicações terapêuticas estão sempre relacionadas com essas propriedades. São empregados principalmente nas indústrias de curtumes e também aplicados nas indústrias de tintas. São usados em laboratórios para detecção de proteínas alcaloídicas e empregados como antídotos em caso de envenenamento por plantas alcaloídicas. Devido a essas características, a complexão com íons metálicos, atividade antioxidante, secretadora de radicais livres, complexão de macromoléculas, tem seguintes aplicações farmacológicas no nosso setor hoje: fazer antídotos de intoxicações por metais pesados alcalóicos, são antitrigentes. Vias externas, nós temos os usos para cicatrizantes, hemostáticos, protetores e repitelizantes, né? Também temos o uso como antioxidantes naturais e o antinutritivo. Por quê? Porque devido a seu efeito complexante, ele diminui a capacidade de absorção de ferro. Vemos que é um produto praticamente encontrado, uma substância natural, que tem uso extremamente, como essas intoxicações que a gente tem por plantas, muitas vezes o próprio antídoto está na própria planta, né? Que hoje no uso farmacêutico, que eu disse, um produto natural, dele mesmo você pode encontrar vários antídotos ou várias respostas é, é, farmacêuticas, né, farmacológicas, para usar no dia a dia para nosso próprio bem, entendeu? É isso que eu quero dizer. Muito obrigado.